Bom, hoje eu fiz um vídeo, uma aulinha, né, sobre opioides, farmacologia dos opioides. Aí eu resolvi vir aqui falar opioides de uma forma fácil, né, para o paciente, tanto que tem dúvida ou até quem faz uso, né, dos opioides, né. O mito que tem sobre opioides. Primeiro, quais são os opioides mais comuns? Os opioides mais comuns, eles podem ser os fortes e os fracos, né, dentro da classificação. Os fracos que a gente usa é a codeína. O Paco é um exemplo desse, que é a codeína associada ao paracetamol, e o tramadol, né? E os opioides fortes de uso mais rotineiro em casa é a morfina, a metadona e a oxicodona, né? Todos têm apresentação oral. A gente tem alguns de apresentação em adesivo, que é o fentanil também. E tem a buprenorfina, que é o Restiva. Então esses são os opioides que podem ser usados e que são opções de tratamento para pacientes que sofrem de dor crônica, né? Os opioides foram tirados de uma flor, né? Um suco que tinha na papoula em 1817 por um estudioso, um farmacêutico, que percebeu que aquele suco, o ópio, ele produzia alguns sintomas e causava menos dor nas pessoas, sintomas de euforia, sonolência, foram descritos. Desde então foi se estudado e a gente tem opioides que são naturais, que são derivados da morfina, e opioides sintéticos. Tem semissintéticos, tem opioides sintéticos que são produzidos para causar menos efeitos. Começaram a estudar e viram opioides que fossem de acordo com o uso, processos que tinham menor tempo de duração, agissem mais rapidamente depois que a gente tomasse. Forma de administração diferente, podia ser tomado pela boca, o adesivo, até nasal. Nós temos algumas apresentações nos Estados Unidos, tem a apresentação de fentanil em spray, né? Então foram estudando e produzindo alguns sintéticos que reduzissem esses efeitos colaterais e melhorassem a forma de apresentação para o uso do paciente, né? Dentro dos opioides, a gente precisa entender e conhecer os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns é náusea, vômito, constipação, e os efeitos mais preocupantes, o que dá mais coisa, é o efeito depressor, a sonolência e a depressão respiratória, onde o paciente tem risco de morrer. Nos Estados Unidos, tem dados muito precisos. Eles consideraram, um CDC, que é um órgão americano, considerou que os Estados Unidos estão em epidemia de overdose de opioides, de morte por opioide. Então eles têm dados de morte de opioide, quantas prescrições, quantos pacientes foram introduzidos opioides, quantos pacientes fazem uso de qual e de que, quantos pacientes morreram de overdose de opioide. Então esses dados são todos, podem ser visualizados todos em um site na internet. No Brasil a gente não tem muito esse dado tão fácil de se colocar, mas a gente sabe que o Brasil não é um prescritor tão importante quanto os Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus, mas a gente tem crescido muito na prescrição de opioides, o que deixa preocupante, mas ao mesmo tempo a gente pensa que pode ser um sinal que a gente está tratando melhor os pacientes. Todo mundo que prescreve, os médicos que prescrevem, eles têm que ter conhecimento dos efeitos e tem que ser orientado ao paciente. Toda medicação que a gente toma pode causar um efeito colateral. Como lidar com esse efeito colateral? Por quanto tempo vou ter esse efeito colateral? O que eu posso fazer com esse efeito colateral? Quais são os efeitos colaterais? Tudo isso são perguntas que têm que ser respondidas pelo médico que prescreve, né? E isso é importante se saber. A forma de apresentação, os riscos, com quem eu moro, se tem algum histórico de uso, e cada paciente responde de uma forma à medicação. Às vezes a gente precisa testar ou rotacionar os opioides também de acordo com o tratamento. Isso é feito no acompanhamento com o médico de dor. Uma opção muito boa, tem que estar em mãos, mas tem que ser feito um uso consciente e racional, né? Essa é a importância, certo?